Greetings Earth, back with another video. Falar pouco, I'm going to say in Portuguese because I'm going to talk about the garbage. Vou falar pouco aqui do lixo local, vou falar pouco do crime organizado em São Francisco, Califórnia, e o crime organizado que agora me circula. Estou agora em Belo Horizonte, Vila Clóris. Estou sendo atacado por crianças prostitutas, crianças. Os brasileiros, eles nos criaram de uma forma, e quando ficamos mais velhos, eles criaram uma forma de transpassar o ânus das crianças e colocar a culpa em mim. Aí, como eu me isolei da sociedade, me isolei dessa escória nacional, esse projeto de gente, mulheres todas estão comandando as delegacias e as televisões. Elas fazem uma psicologia infantil com as crianças para poder fazer com que as crianças ataquem seus alvos. Eu lembro disso quando a gente era criança, minha irmã fazia isso, muita mulher já fez isso, eu já vi as mulheres fazendo isso com as crianças. Elas usam uma psicologia contra a criança, colocando a criança contra um alvo. E aí as crianças usam de exaustão contra a pessoa, até a pessoa perder tudo. Agora estou lutando contra um demônio, uma criança prostituta vizinha aqui. Ele é suposto filho de um negro que foi substituído por um policial civil, que o nome também era Juninho. O cara tem lá traços de árabe e tudo mais. A mulher agora está começando a puxar os traços da minha irmã. E essas pessoas estão fazendo uma dança onde eles criam similaridades entre si para poder fazer uma lambança só, que começou em São Francisco, Califórnia. Esse lixo de gente, eles se reúnem em casa e fazem tipo uma célula onde eles vendem a vida das pessoas. No caso, não sei se já venderam a minha, mas no caso a minha, né? Eles vendem a vida de pessoas, as quais eles planejam matar ou isolar da sociedade para sempre. Mas eles usam mais crianças para poder usar um argumento de alguma coisa contra a criança, porque eles têm um álibi de falar que quando a pessoa está sozinha na rua isolada, eles criam um trigger, um gatilho com os assassinos de rua e projeto de seres humanos que ficam só na rua perambulando, para que essas pessoas tenham como avançar na pessoa e lixar ela. Eles chegam a bolar, planejando formas de criar uma situação de lixamento em sociedade. Em meio tempo, a Belo Horizonte separou o DNA dos supostos homens, o que sobrou dos homens. A maioria dos homens, antigamente tinha modelo, tinha lutador de jiu-jitsu, jogador de futebol, esportista, todos foram transferidos para alguma outra área. Um lugar mais rico, uma área mais nobre, ou então um outro país. Ficou só o lixo, só a tampa a rapa da tampa. Então esse lixo que ficou, ele fica tentando me seguir, onde ele fica tentando, esse projeto, gente, vocês são lixo, eu falo na sua cara, você é lixo, acabei de sair aí na rua, você não fez bosta nenhuma, vou sair todo dia, agora até o dia que eu for embora, eu quero ver o que você vai fazer comigo. Esse lixo de gente, eles estão trabalhando com a polícia, coliado com a polícia, eles têm moradas e têm bases em Santa Luzia, cada bairro tem um batalhão de polícia, que é junto deles, da família deles. Eles querem colocar só a família deles dentro da polícia. Todo lugar que eu vou exercitar, eles estão colocando rapazes de suposta polícia também, para frequentar o mesmo lugar e caçar briga comigo. Geralmente ele envia uma mulher vagabunda, uma prostituta, suposta esposa dele, para mexer comigo, mas geralmente ele é polícia militar. E aí, como ele quer aparecer como polícia militar, ele quer confetes, ele vai malhar na academia que eu estou. Talvez por coincidência, mas lá ele cria uma situação de atrito comigo, para depois, quando eu estiver na rua, ele passa de viatura e pede confete para mim. E aí, dependendo da minha forma de como eu vou interagir com ele, ele mexe comigo ou não, porque ele quer criar uma porta para ele poder ficar me esculachando, igual ele faz com a maioria dos negros e vagabundos e as prostitutas de rua dele, essas prostitutas, mulheres no corpo de homens, que ele coloca posicionado em cada favela do Vila Clóris, Palmital, Santa Luzia, Caldeirão dos Infernos. Tudo quanto é tipo de chiqueiro, esse projeto de gente está posicionado. Agora, o cinismo da polícia militar está trabalhando junto com ele, com vizinhos, todos os vizinhos trabalham juntos, e eles usam crianças cu duro. Aí, todo mundo que quer brincar, eles ficam brincando de espetar o rabo um do outro. Eles usam uma força mental que eles espetam em forma de voodoo o ânus alheio um do outro. Todo mundo sabe, todo mundo faz, o policial faz, as mulheres mal amadas, as mulheres não queridas, elas fazem isso porque elas têm ódio dos homens, os homens não dão atenção para elas, os homens passam 24 horas por dia estudando os outros homens e brincando de espetar a bunda no outro e fazendo algazarra e ameaçando com moto, com lambreta para lá e para cá.
A maioria dos adolescentes se alistam para trabalhar no crime, recebe uma moto CG Tumultinho 125 ou 150, ele fica para lá e para cá esgoelando essa moto, ele corta o cano de descarga ou estoura o cano de descarga para fazer muito barulho. A BH Trans finge que não vê ele, ele é o invisível. Então, a BH Trans só multa quem eles querem multar. Não existe multa para essas pessoas. E se multar, ele abandona a moto em algum lugar e não paga a multa e acabou. E aí eles vão lá e vendem a moto por R$1.000, R$400 no Facebook. Enquanto isso, as prostitutas, que são as mulheres que compõem o mundo, compõem Belo Horizonte, Brasil, Estados Unidos, e as vagabundas brasileiras que estão nos Estados Unidos aplicando golpes, quadrilhas e tudo mais, elas estão fazendo uma revezar de macho, de homem. Cada ano elas tiveram um homem diferente. Na época, 10 anos atrás era eu. Aí de 10 anos para trás elas me cortaram, me isolaram, falaram, esse cara vira viado, a gente vai deixar ele pro resto da vida isolado. Me isolaram da sociedade. Eles retiraram o clero, que era a única força que poderia vir trabalhar ao meu favor em questão das minhas necessidades básicas. Eliminaram o clero, colocaram um cara para criar um atrito comigo na UFMG, que por sinal é careca, baixo, barbudo, para depois ligá-lo ao Papa, que também é Itália e Europa, que seria uma outra saída para mim. Então eles criam atritos em qualquer tipo de porta que eu venha ter, para poder fechar todas as portas, para eles poderem tentar me lixar aqui no Brasil antes de eu sair. Enquanto isso, quando eu tento fazer um culto, fazer uma caminhada para manter a forma, para poder conseguir sair de perto desse lixo, o qual eles estão alastrados. Vou ter que andar muito tempo sem muita água, sem muita comida, para poder me afastar o máximo possível desse projeto. Eu não sei qual a palavra eu uso para falar sobre vocês, lixo nacional, lixo humano. É lógico que existem exceções, mas mesmo eu falando que existem exceções, você não vai saber o que é a palavra exceção e você vai querer optar mais para a maldade. Então, foda-se, é seu. Essa é a verdade. Então, existe agora um esquema organizado com o Will Smith. O Will Smith me visitou na minha vida espiritual. Ele me passou algumas visões dele. Tem o negro também, que é africano, tem a ver com essas coisas deles. Tem muita coisa de espiritual deles. O negro, para mim, infelizmente, eu olho para ele como uma pessoa indigente. Ele está ali na rua, pronto para avançar em mim, quando um policial ou um morador envia ele fica com um mendigo ali pagando de indigente, para ter um problema, para ele poder vir a me atacar, e se tiver um atrito, ou eu matar ele, ou ele fazer alguma coisa comigo, só eu serei preso, só eu serei assassinado. Eles fazem isso. Então, tiram todo o meu benefício, todos os meus direitos como pessoa, e entregam para um indigente, para quando eu estiver circulando ou transitando. Qualquer pessoa pode, mas quando eu começo a circular, eles começam a passar de moto para lá, moto para cá, carro fazendo algazarra, passa com um carro barulhento, começa a fazer barulho, coloca estouro em carro para ficar simbolizando tiro, até eu apelar com alguém. Aí eles ficam, agora eles tocaram pitbulls, porque um pitbull desse pular em mim, eu mato ele. Mato mesmo. Aí eles criaram um atrito com um outro vizinho viado aqui perto de casa também, que por sinal tem 2 filhos, que também eles tinham que criar atrito comigo, porque o cara mexe com bicicleta. Eu falava, vamos criar um atrito entre eles, que aí eles caras nunca prosperam. Criaram um atrito entre eu e ele, e agora estão colocando o filho dele para ficar com cara de bunda para mim, que a cara dele é uma cara de bunda do caralho. Aí fica um do lado, aí o outro com o filho cu duro. Esse filho cu duro dele aí, que gosta de ficar levando espetada no rabo o dia inteiro, para fica gemendo, pedindo espetada no cu. Esse cara simboliza um cara lá dos Estados Unidos, que eles inventaram um esquema de carro pro meu lado. E aí ele fica andando no sapato de todo mundo. A mulher dele quer pagar de ser a minha irmã, que ela também quer levar uma espetada no meio do rabo. E a mãe dela quer pagar de ex-mulher minha que está lá. O pai é um cínico, aí tem esse negócio de caminhão, que não sei o que, quer me pôr em rolo, negócio de caminhão, quer me pôr. Aí eles querem ficar me pôr nessas coisas. Mas a moral da história, a verdade dita é que esse lixo, esse montoeira de lixo de gente, eles são células. E essa lixaiada toda, eles precisam de um pivô para eles latirem e mexer com alguém. Então eles falaram, esse cara ele não tem uma ajuda maior, vamos pegar no pé dele. O filho é carente, o pai é uma coisa esquisita, nunca vi, parece não ser aceito. Então ele deve pensar, vou mexer com esse cara, que aí talvez ele reportando desse incômodo que a gente faz com ele, talvez eu apareça, talvez a minha mulher comece a me olhar mais, talvez ela esqueça o Juninho, que era a Polícia Civil, talvez eu consiga entrar na mídia de alguma forma, como o Will Smith, ou como o cara lá dos Estados Unidos que estão mexendo com ele, falando negócio de carro, talvez eu possa vender mais carro, não sei, eu não sei qual que é a nhaca desse
projeto de... Não sei nem que nome dá para umas coisas dessas. Mas é isso. Aí essas pessoas, essas coisas, o que eles fazem? Eles estão separados os homens uns dos outros. Quando é negro, ele faz uma forma de me mover de um lugar para o outro, para me vê-lo. Eles estão usando o meu corpo como câmera. Como câmera mundial, eles fazem tráfico de informação através da minha pessoa. Eu não sei o que está acontecendo, mas eles supostamente assumem os meus pensamentos, e aí quando eu preciso ir em algum lugar, eles tentam me mover com barreiras ou com chacotas, para que eu tenha que ir para um lugar ou para um outro, e porque eu venho olhar para eles. Quando eu olho para eles, supostamente no mundinho deles, na mídia deles, lá no chiqueiro onde eles vivem, deve aparecer alguma coisa engraçada da situação ali, e aí eles coincidem falando, esse cara realmente está vivendo como uma câmera mundial. Mas isso não é da minha conta, eu não sei. Eu sei o que eu sei e eu vejo o que eu vejo. Eles assumem que eu sou uma câmera mundial e que eu sou mundial, mas eu não recebo um centavo por isso. Então esse lixo, esse mano de porco, de chiqueiro, de quebrada que é invadida e fica esperando para virar município, esse monte de porco, esse monte de galinha, esse monte de prostituta, esse monte de menino, criança, prostituta, viciada, espetada no cu, dessas... black magic deles, de voodoo deles aí, eles estão desse jeito, eles estão tentando abater as pessoas com esses vícios anais que eles criaram entre eles. As crianças aparentemente gostam. Existe muita mulher ficando para titia que também está usando essa prática para poder... Segundo ela, eu vou casar com ela. Se ela ficar me infernizando, destruindo a minha vida, segundo ela, eu vou... Não, eu tenho que casar com essa mulher, eu vou casar com essa... Não importa se é gordinha, se é a cor, não importa. Mas o importante é que essas pessoas estão tentando me isolar da sociedade para poder usar isso. As crianças são cínicas. O menino criança, antes eu adorava ele como uma criança bonita, como uma pessoa infantil. Hoje, sabendo que a prática dele é a energia anal, que ele tem ele está dividido. Você nota que a criança, nem toda criança ainda tem a personalidade formada 100%, mas as crianças de antigamente, quando a gente vivia a nossa vida, eu lembro que eu cresci junto com eles, eu sei que é criança, eu sei qual a direção dela, eu sei onde ela deve estar, onde ela estaria e onde ela está hoje em dia. Deveria estar estudando na escola e quando tivesse uma qualidade de tempo, de qualidade, deveria estar no parque, não ficar uma prostituta gemendo na rua, enchendo o saco, jogando a direita. Não só, esse não é o problema, ela ficar gemendo e gritando, esse menino ficar gemendo e gritando na casa dele. O problema é jogar a intensidade para o meu lado, que eu sei, ele criar essa forma de irritação contra as pessoas, para ele poder ficar recebendo reação anal. Que o pai dele que o faça, que não me ponha nessas coisas. Então hoje eu vejo que essas pessoas estão lutando contra a própria personalidade. Essas pessoas estão, 80% delas são crime organizado de São Francisco, Califórnia. A maioria deles são lavagem de dinheiro através de carro. A maioria dos homens brasileiros que tem, maioria tem toys, né, que é assets, que eles têm o maior número de assets, vem dos árabes. Os árabes são metidos a ameaçar também. Eles estão escondidos em matas e nas montanhas para poder dizer eles que é para poder assassinar quem tentar passar. Eu vou passar e eu quero ver você me engolir, eu não vou ficar aqui. Existem DNA separados agora, são vários nomes, acho que é irrelevante se eu usar nomes, falar que um é Renato, o outro é Flávio, mas existe a turma, a equipe que foi usada em São Francisco, Califórnia, para criar o crime organizado da FedEx em 1999, que eu acredito que começou em 2002, até 2012, 2013, foi quando eles me despediram lá e começaram a distribuir dinheiro entre si, rota e caminhão entre si, fizeram a lambança deles lá. Quando eles fizeram aquela lambança deles, foi quando aquela equipe de lá, eles estão tentando clonar elas em vários lugares, principalmente na polícia. O cara que é careca, que antes eu chamava ele de calvo, mas ele é um careca que ele quer ser Deus, ele quer ser Deus literalmente. Ele está abaixo do Lex Luthor, que o Lex Luthor estuda engenharia civil e engenharia física para ele poder criar acidentes de trânsito e acidentes misteriosos, o qual ele escondeu a perícia local de cada lugar, de cada país e de cada bairro. Não sei se todo lugar tinha, mas pelo menos no meu bairro e na minha cidade sempre teve perito. Então ele escondeu aquela situação de perito, aquele policial que não tomava partes, e agora os policiais são DNAs, DNA de um cara feio, um cara que é quase retardado, um cara que mais um pouco teria nascido retardado, um cara com a cara do Case,
o outro cara com cara de não sei quem, o outro cara com cara do Will Smith. Então ele está separando turminhas em polícia e repartições públicas para ele poder extorquir e poder esculachar pessoas comuns. Se você não for parte do governo, não for uma pessoa muito rica para poder combater com esses marginais, você vai passar muito apertado. A saída de cidades como a minha até um local seguro, onde não terá, se eu não vou ter contato nem com criança gay viciada em espetada anal, polícia corrupta e os criminosos, é muito difícil a caminhada. Os criminosos em Belo Horizonte, eles são clones da minha vida passada de infância, que tem um cara lá que ele foi meu amigo, me aconteceu umas coisas desagradáveis entre nós, mas eu não tenho que trazer ele à tona, ele é um cara que ele é na dele, fiquei sabendo que ele casou, teve filho, tá morando lá no Palmital, lá na dele lá. E aí tem o outro de infância, que eles clonam ele porque eles precisam da imagem dele para me infernizar, porque atrás desse crime organizado existe um homossexual muito do imundo. Pensa na criatura mais nojenta, eles escondem essa criatura. Essa criatura, ela é a qual alimenta os delegados e os policiais a serem como são. Eu lembro que quando eu comecei a guerra contra esse lixo organizado, eu lembro que Deus me mostrou como os delegados se transformam em homossexuais. Existe o Iron Maiden são paredes que a corregedoria e outras famílias militares criam contra essa pessoa quando descobre que ele está sendo corrupto, e essa parede vai fechando, ele vai fechando, ele vira gay, ele fica afeminado, depois ele vira gay, depois ele vira travesti, depois ele põe um peitinho, depois ele põe outro peitinho, depois ele põe uma bundinha, depois ele põe não sei o que, e aí ele vai pegando. Mesmo travesti, ele tem contato com mulheres, ele faz prostituição com as mulheres, ele supre as mulheres, aquela coisa. Muitos têm problemas porque cada um tem problema com o outro, negócio de traição de marido e mulher, outro não sei o quê. Tamanho de membro, não sei o que, eles ficam comparando, eles transpassam as partes íntimas das pessoas mentalmente para a pessoa criar tabu. Belo Horizonte é exclusivamente em torno de tabu, para diminuir as pessoas, o que elas são, para fazer as pessoas se sentir ruins, para fazer as pessoas se sentir mais, para as pessoas terem mais, serem mais fracas para a doença, ser menos uma pessoa feliz, uma pessoa mais retraída. Então Belo Horizonte é exclusivamente para isso, como se fosse uma terra amaldiçoada mesmo. Em outros locais em quebradas que são invadidas, eles criam lazeres, que é um carrinho de churrasco, de cachorro-quente, uma barbearia, só os negros comandam, só eles não compram um carro, moto, só eles conseguem coletar todo aquele fluxo de dinheiro monetário. Nossa cidade, a nossa capital, ela é destruída de uma forma onde não tem lazer, não tem lugar para sentar, não tem lugar para ficar, não tem lugar para você curtir. Aí Satanás faz alguns vídeos aí bonitinhos, alguns vídeos bacaninhos, e mostram para as mídias, para os Estados Unidos e outros países de primeiro mundo, nunca vêm comprar o nosso boi, tomar o nosso partido. Enquanto isso, eles vão manipulando as autoridades e as forças maiores. Se as forças maiores nos olham, eles fazem vídeos bonitinhos, colocam modelos e mostram para eles que está tudo bem. É igual o lance de Rio de Janeiro, quando vem turista. Eles não mostram o que realmente é, eles mostram só o que é bonito, só Leblon. Então, esse lixo humano, esse lixo nacional, esse projeto de homem, ele está em cada quebrada, ele coloca um porco, eu chamo ele de barrão, ele engorda um monte de barrão, um monte de porco, boi, aí põe eles em cada esquina e, segundo ele, você não pode passar. Quando você passa, ele fica querendo arrumar um atrito para morrer ali, porque ele sempre pular em mim, literalmente ele morre. Eu vou puxar os 6 anos de cadeia, mas ele vai morrer. Aí eles ficam brincando de tentar me ameaçar pelas costas, tentando não sei o quê. Aí quando eles me ameaçam pelas costas, eles ficam implorando informação de mídia, de como faz isso, como faz aquilo, como deve ser, como eles devem andar. Os idosos me usam para poder reaprender a caminhar novamente. Ele quer reaprender a ser magnata, ele quer reaprender a ser rico. Então ele faz um rendezvous todo na minha vida para não ter que sair de casa. Eu saio, ele anda ao meu lado. Você vê que o cara está implorando ajuda. Ele não sabe, ele esqueceu como ser homem. Aí os outros homens locais espetam o rabo dele, aí ele fica tentando criar coisas para estar ali no meu meio, mas o que realmente aconteceu já aconteceu, ele eliminou o que tinha de existir na minha cidade, no meu bairro, em todo lugar. 80% dos homens são bissexuais em Belo Horizonte, Minas Gerais, especialmente no Vila Clóvis.
todos eles, quando me vê, eles se afeminam, eles se viram afeminados, eles começam com algazarra, com sensacionalismo, porque eles ficam, é assim que eles pedem para que eu dê importância para o ânus deles, mentalmente, falando nessa brincadeira de voodoo deles. Então eles ficam um espetando o rabo do outro. Quando a gente era criança, eu já falei isso em outro vídeo, esse projeto, gente, esse lixo humano, quando ele espetava o rabo um do outro, na meio da rua, em público, para a gente ver e ouvir, na escola, na rua, ele espetava o cu um do outro mentalmente, você via que o cara sentia, o outro cara sentia. Eu nunca tive a curiosidade de pensar, como que isso acontece? O cara deu a ordem mental, o outro sentiu, você nem está olhando, como assim? Aí eu olhava para frente para ver se tinha um design de outra pessoa lá na frente para fazer, mexer com a cabeça, para o cara fazer o gesto, mas não, era ele mesmo, ele estava sentindo mesmo. Você vê que criança, muita criança não mente, né? Quando você vai nele, muitas vezes ele não consegue mentir, aí ele tem uma reação. Porque às vezes você vai num cachorro, você vê, uma criancinha, ele grita longe, por quê? Porque ele está ali, eles andam nos nossos sapatos, eles tentam viver dentro dos nossos corpos para poder seguir as linhas de pensamentos nossos que estão vindo até nós, ou qualquer coisa, os nossos sentimentos, eles tentam clamar os nossos pensamentos para poder assumi-los e dizerem que é isso que estamos pensando. E na medida da sua expressão corporal, de como você se porta, ou como você age, é como eles vão decidir na mentalidade, no mundinho deles, se aquilo que eles assumiram contra você é verdade ou não. É assim que esses porcos baseiam a vida, porque se esses porcos nacionais de Belo Horizonte, Minas Gerais, Vila Flores, fossem pessoas de verdade, eles não viviam no chiqueiro que vivem, eles não viviam no meio de porco e galinha, o cara passeio tudo cagado, fica tudo sentado no passeio, esperando alguém passar para esse caçabrinho, esgoelando moto para lá para cá. Porcos para mim é lixo, você é lixo. Toda vez que você ameaçar minha vida, eu vou te chamar de lixo, vou vir aqui na mídia e vou falar o quanto você é lixo. Eu tenho pena, sabe o que é pena? A outra coisa, vagabunda, assim, prostituta, assim, você não pode ir no coração, e é lá que eu vou, sempre vou no coração, eu pego seu coração, exploda ele assim, pum! Toda vez. Eu morro de rir quando eu estou passando. Você manda suas maloqueiras mexer comigo. Eu tenho muita dó. Eu não sei se eu oro para ela, não sei se eu intercedo. Vocês barrão, você que é barrão. Você é o quê? Você é uma mistura de projeto de Santa Luzia com Palmital, Caldeirão, aí fica essa mosca morta aí, você fica pagando, você paga de gente. Eu fico louco para você pular em mim, louco. Você que é louco para você pular em mim, querer para me acabar logo com isso. O triste da história é que eu não te conheço, nunca te vi na vida, e você quer comprar boi de demônios que já morreram lá em Santa Luzia. Isso é o quanto você é bosta. Pensa o quanto você é bosta. Eu tenho tanta dó de você, tem hora que eu estou andando sozinho, você tenta mexer comigo, você manda esses ratos magrelos, esse monte de bissexual nessas motos velhas, sua enchendo o saco. Eu tenho dó porque eu escuto que é a malandragem de verdade. Ele nem aí ele tá, ele nem mexe com essas coisas. Aí ele envia você, bosta, calça cagada, você paga de lutador. Para encher o saco, eu morro de vontade de você pular. Amanhã, depois, outro dia, depois, eu vou sempre andar no meu bairro, em todo lugar, até o dia que eu sair desse inferno seu, desses chiqueiros seus aqui. Quero ver o dia, vou esperar essas crianças bichas, suas crianças tudo bicha, cu duro, tudo viciado, espetada no cu, porque vocês são tudo viado.